sabe, é bem alto, mas eu gosto de cantar assim, que você cante juntamente conosco. Talvez o seu coração ardeu quando o Senhor esteve aí. Não deixe que Ele vá, ou que você saia daqui sem receber a tua bênção. Caminhando pro meu lar, na estrada e tão só, meu coração quebrado, uma dúvida cruel, sem saber se o viver ou o morrer era a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus. Oh, glória! Ele dormiu em casa, fez o meu lar renascer. Foi no partir do pão que Ele sumiu. Eu descobri que era Deus. Hoje Ele está por aí, procurando uma casa. Pode ser sua esta casa, pode ser. Se a tua porta se abrir, ah, que maravilha! Por isso ardia o meu coração quando Ele falava. Era o céu em mim. Por isso ardia o meu coração quando Ele falava. Era o céu em mim. Caminhando pro meu lar, na estrada e tão só, meu coração quebrado, uma dúvida cruel, sem saber se o viver ou o morrer era a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus. Ah, que maravilha! Ele dormiu
Deus abençoe. Louvado seja Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e amigos nesta noite. Que maravilha, né, irmãos? Estamos aqui na presença do Senhor, ouvindo esse louvor. Isso fala em cada coração. Isso mexe com a gente. E é gostoso a gente ficar meditando como é bom servir a Deus. Então, se a gente está no culto como esse, é tão gostoso. E lá na glória, então, aleluia, será maravilhoso, irmãos. Então, vale a pena nós esforçarmos, abrir o nosso coração e dar ouvido à palavra do Senhor, que o Senhor tem promessa para o seu povo. Eu quero ler a palavra do Senhor, se encontra segundo Mateus, capítulo 22, é um texto bastante conhecido. Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, para que o Senhor possa falar em nossos corações, coração dos amigos que aqui estão e tem trazido alegria, né, a presença de cada um aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1, aonde a palavra do Senhor diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhe em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, e este não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém eles não fizeram caso, e foram para o seu campo, e outro para o seu negócio. E os outros apoderaram-se do servo, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse ao servo: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: Amarrai-os de pé e mãos, levai e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Amado Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Esperamos, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um de nós através da mesma, nos dando graça, Senhor, e abençoando a cada um que entrou a essa porta dentro desse tempo, todos que vieram para ouvir a Tua palavra, aqueles que vieram buscar uma bênção, aqueles que vieram buscar uma direção, aqueles que vieram pedindo que o Senhor dê uma boa semana de paz, de alegria, aqueles lares que estão passando por um momento difícil, dificuldade, às vezes familiar, falta de trabalho, outros enfermos, como o pastor já tem orado nesta noite, e nós esperamos a resposta do Senhor. E também aqueles que têm procurado entrar pelo seu caminho glorioso e dar ouvido à Tua palavra, que o Senhor fala poderosamente em cada vida, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amados irmãos e amigos, a palavra que nós lemos são palavras bastante conhecidas, quase todos, mas cada noite, cada dia que nós estamos na presença do Senhor, o Senhor tem uma maneira de falar conosco. Basta nós crer, basta nós confiar. Então o Senhor fala com cada um do seu povo. E para nós servir ao Senhor nosso Deus, nós temos que ser chamados. Nós temos que ouvir a sua voz. Às vezes alguém pode dizer, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus nunca falou comigo. Mas o Senhor tem falado com você. Como o Senhor tem falado comigo, como o Senhor tem falado com todos. Então, se não fosse o Senhor falar conosco, o que seria de nós? E basta nós entender o que o Senhor está falando. Que maneira o Senhor fala? Vem uma voz como um trovão do céu. Vem uma voz no relâmpago. Vem uma voz no ar falando. O Senhor fala conosco através da sua palavra. Através de alguém. Através dos seus servos, às vezes numa conversa de amigos, de parente, uma conversa no serviço, no caminho, onde estiver, o Senhor usa dos seus para poder falar. Agora nós temos que entender o que o Senhor está falando conosco. Então nós encontramos aqui uma parábola, aqui do rei, que ali fez uma festa. E ele falando aqui em parábola, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então o Senhor sempre falou em parábola, comparando as coisas para que o povo pudesse entender. E naquele momento, o Senhor Jesus estava falando em parábola, mencionando aqui uma parábola através de uma pessoa que fez as bodas do seu filho e que desejou muito que alguém estivesse presente, enviando os seus servos para convidar, para que os convidados viessem. E segundo a palavra, aqui a parábola, quando estava já tudo pronto, ele mandou ali o seu servo dizer: já está tudo preparado. Os bois cevados já estão mortos e já está tudo pronto. Mas será que aqueles convidados, que tinham tido um privilégio muito grande de ser convidado, deram ouvido? Mas não deram ouvido. Então a palavra diz aqui, que um foi para o campo, outro foi para os seus negócios, os seus serviços particulares, e não deram ouvido. Aquela mensagem, aquele chamado para fazer parte das bodas, daquela grande festa. Então isso, amados, acontece todos os dias da nossa vida. Eu creio que o Senhor tem chamado a cada um do seu povo. O Senhor tem convidado para a grande festa. E o Senhor diz que já está tudo preparado. Mas às vezes nem todos conseguem dar ouvido à palavra do Senhor. Às vezes nem todos conseguem a preocupação enquanto a salvação da sua alma. E às vezes é colocando a vida de cada dia, o negócio, o campo, em primeiro lugar. Como que se fosse a coisa mais essencial que pudesse ter na sua vida. Eu sei que muita coisa aqui nessa vida é essencial, precisa. Mas a nossa salvação deve ser colocado em primeiro lugar. Quando se trata de salvação, amados, é coisa séria. É muito importante, é coisa muito séria. E às vezes pela pessoa não dá ouvido à palavra de Deus, e às vezes o Senhor insiste falando, e isso traz uma consequência muito grande nesta vida e na vida que está por vir. Segundo a palavra do Senhor.
Então, se a pessoa não der ouvido ao chamado do Senhor nesta vida, aquele que os transmite a palavra com tanto carinho, e às vezes como um vaso de Deus falando, o Senhor usando, se não der ouvido à palavra do Senhor, como poderão entrar na glória eterna que o Senhor tem preparado para os seus? Como poderão dar ouvido e valorizar o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós? Então, por nossa vida, ainda que a pessoa seja muito bom, mas a pessoa não tem nenhum mérito de salvação. Então, salvação é uma coisa gloriosa, é uma dádiva, é um presente de Deus. A palavra do Senhor diz que é um presente, é presente de Deus, é uma dádiva que só o Senhor poderia dar a cada um do seu povo. Então, se fosse através do homem, da mulher, através dos reis, de governadores, através de homens ricos e pobres, através de muitos que têm dinheiro, ainda não poderia comprar a salvação. Então, a salvação só nós encontramos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas para isso nós temos que abrir o coração e começar a meditar. Será que a minha vida é tão importante assim para o meu Deus? Ele deu a vida para o povo, Ele deu a vida para a humanidade, mas nós devemos pensar profundamente, o Senhor também deu a vida por mim, pela minha alma, então a minha alma vale muito, custou o preço da morte do Senhor Jesus. Então veja aqui, e porém eles não fizeram caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se do servo, ultrajaram e mataram. Então outros foram muito mais além, de vez de desviar para o seu campo, para o seu negócio, encheram-se de ira, de cólera, e mataram, ultrajaram e mataram. A ira era muito grande, irmãos. Então hoje é diferente o mundo que vivemos? Quantos países que têm matado servos de Deus? Quantos países que têm entrado ali missionário para levar a mensagem de salvação, uma melhora para o povo, uma esperança, um povo sem esperança? E eles matam, e vai matando a cada dia, a cada momento. Então veja como é a condição do povo. Então ainda vivemos no nosso país, embora que nem todos dão ouvido à palavra de Deus, mas graças a Deus que ainda nós temos a liberdade de falar, a liberdade de falar do amor de Deus, a liberdade de reunir e glorificar o nosso Deus. E como todos têm liberdade, aqueles que ainda também não fizeram compromisso com o Senhor, têm a liberdade. Ao termo do culto, eu vim aqui dizer assim: pastor, eu quero aceitar Jesus na minha vida, ou eu já aceitei Jesus, agora eu quero manifestar aqui diante, publicamente, que eu vou servir esse Deus, e que eu dei ouvido à palavra do Senhor, e o Senhor falou comigo. Então, como o irmão Mateus louvou o Senhor com hino, encontrou Jesus na beira do caminho. E que caminho nós encontramos Jesus? Às vezes o nosso caminho, o nosso caminhar, a nossa jornada. Embora que às vezes o nosso caminho não é bom, mas ali nós encontramos Jesus para tirar nós do caminho mau. Então seja o caminho ruim, seja o caminho bom, se nós não tiver esse encontro com Jesus. E quantos que já tiveram esse encontro com Jesus? Estava caminhando na sua vida, na sua religião, estava caminhando nos seus negócios, cada um às vezes preocupado com a sua vida, mas de repente naquela caminhada, de repente às vezes na trajetória, Jesus ali falando, né? Olha, o Senhor falou comigo, né? Aquele toque. E muitas vezes até viajando, muitas vezes até sozinho, dentro do carro, muitas vezes as irmãs lavando louça, às vezes no tanque lavando roupa, o Senhor fala. Aleluia! E eu tenho certeza, se for perguntar, cada um aqui das irmãs, já aconteceu isso muitas vezes, né, irmãos? Às vezes ali as irmãs lavando a roupa,
ali louvando o Senhor com hino, de repente o Senhor visita, começa a chorar, aquele choro de alegria, aquele choro de aquebrantamento, aquele choro gostoso, não é verdade? Então isso é gostoso, quando o Senhor começa a falar, Ele fala através do louvor, não é assim? Às vezes o irmão também, no seu trabalho, então o Senhor fala com todos, fala com a mulher, fala com o varão, fala com o jovem, fala com o adolescente, como o Senhor tem falado conosco aqui nessa noite, através dos louvores. Então o Senhor tem falado com cada um. Então ninguém veio aqui por acaso. Cada um que está aqui, veio porque o Senhor permitiu. E o Senhor o trouxe. Quem sabe é uma noite decisiva. A pessoa, mas eu preciso pensar. Mas aí você já pensou tantas vezes, já pensou tanto, né? Então o Senhor está convidando para uma festa maravilhosa. Não podemos fazer como aqueles que rejeitaram o chamado, cada um desviou do seu caminho. Veja que condenação terrível. Veja o que aconteceu. Então diz aqui, o rei, tendo notícia disso, encolorizou-se, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse ao servo: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E outra coisa, irmãos, então aqui tem os convidados, mas também tem os servos que são os enviados. Aleluia. Às vezes você é um enviado para levar a palavra. O enviado, o Senhor enviou para convidar o povo. Sai, vai convidando. Sai pelo caminho da gente, convidando o povo para crer em Jesus Cristo, para aceitar a Jesus como Salvador. Então alguém falou para a gente. Se nós estamos aqui, um dia alguém falou de Jesus, um enviado. O Senhor disse: ó, vai lá e fala do meu nome, fala de mim, fala do meu sacrifício, fala quanta importância é a salvação. Fala que a pessoa não fica olhando para este mundo, que um dia a vida acaba e passa muito rápida. Então, quanta gente tem perdido a vida aí nessa pandemia. Eu passei por esses momentos esses dias, mas eu estava convicto, porque o Senhor falou comigo há poucos dias aqui, que a minha caminhada era longa e que eu tinha que falar. Então eu sabia que eu ia sofrer uns dias, mas o Senhor não ia me levar agora, porque eu tenho que falar de Jesus. Eu ainda tenho que ir falar. Eu sou enviado para falar de Jesus, para falar, chamar o povo à salvação. Você também é enviado para falar. Aleluia. Então, amados, nós temos que ter essa convicção e essa confiança. Então aqui diz aqui: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Ó, sai aí para a beira do caminho, né? Tem uns lugares que também fala, saiu pelos valados, ali pelas periferias da cidade. Então a salvação não é só para aqueles que estão no centro da cidade. Às vezes os que estão no centro estão muito preocupados, e às vezes tem uma vida aquisitiva boa, mas aqueles que moram nos arrebaldes, às vezes, nas periferias, às vezes são mais pobres, mais necessitados, têm mais interesse de salvação, que não tem nada nesta vida que prende, não tem o dinheiro que prende, e as pessoas estão procurando, amados. Tem muita gente que estão procurando hoje. Um vai aqui, o outro vai acolá, às vezes vai num lugar, chega lá, o povo quer extorquir, quer só tirar dinheiro, vai no outro lugar também, quer vender a salvação. Mas Jesus deu a salvação de graça. Aleluia. Então eu e você tem que anunciar isso. Ah, o Senhor tem dado para nós um privilégio muito grande. Então o Senhor tem nos chamado de servos. Aleluia. Vai, servo, fala do meu nome, fala da minha palavra, anuncia a salvação. Não é verdade, irmãos? E às vezes nós estamos tão despreocupados também, quanto aqueles que foram convidados e não vieram. Então a palavra do Senhor a cada dia, ela vem nos despertando. Ah, mas eu já ouvi a voz, e eu já ouvi o chamado, e eu já fui convidado,
mas tem colocado em prática? Tem preocupado com a voz do Mestre? E às vezes tem até desprezado, tem deixado de lado. Ah, o Senhor já falou comigo, já estou salvo. Mas e os outros que precisam ser salvos? Então isso é um espírito que está acontecendo nos últimos dias, do acomodismo. Então sempre alguma coisa atrapalha. Às vezes para trabalhar nada atrapalha, dor de cabeça não atrapalha, enfermidade não atrapalha, para viajar nada atrapalha. Mas às vezes para assistir o culto, para ouvir a palavra de Deus, alguma coisa atrapalha. Ah, isso deixa para amanhã. Ninguém me cobra, não sou cobrado, né? Eu sou livre. Mas o Senhor cobra, pode ter certeza. O Senhor tem cobrado de nós, irmãos. Lembra daquilo que o Senhor tem falado no nosso meio. As exortações que argumentam a respeito que o povo tem que despertar. Então se é para despertar, é porque está no acomodismo, está dormindo, está tranquilo. Então nós temos que despertar, sair pelos caminhos e falar de Jesus, chamar o povo para crer em Jesus Cristo nosso Senhor, e assim vão aumentando a cada dia mais. E quem sabe aqui nesta noite, alguém pode se interessar, caminhar conosco, e também ser um servo para anunciar as boas novas, para levar salvação para a sua família, aquele amigo que você sabe que precisa, e trazer no próximo culto para estar conosco. E assim que a igreja vai aumentando. Então a igreja ali, quando começou, era poucos irmãos. Então Jesus chamou os seus apóstolos, né, os embaixadores da sua palavra, os representantes da igreja na face da terra, era 12. E aquele grupo foi aumentando. E aquele grupo ali, aqueles irmãos que foram chamados, eles estavam ocupados. Eles estavam trabalhando. Eles tinham suas famílias, eles tinham seus compromissos. E o Senhor passou e disse, segue-me. E eles começaram a seguir a Jesus. Eles não perguntaram quanto ia ganhar, qual era o salário. Se era um salário alto, o que ia fazer e por quê? Alguns eram pescadores. E o Senhor disse, vem, segue-me. E eu farei agora de vocês pescadores de homem. Ah, isso aí poderia até, né, ser muito engraçado. Esse homem agora está brincando, está chamando eu para pescar homem. Qual será o anzol, qual será a isca, qual será a rede, qual será o preparo? Pescar homem, ele está brincando. Mas eles creram porque a palavra falou no coração. E o Senhor estava falando de pescar a alma. Homens e mulher, pescar para o seu reino e para a sua glória. Então não é só o pescador ali que foi chamado. Cada profissão, qual seja a sua profissão, qual seja a sua ocupação, o Senhor tem chamado para pregar a sua palavra, para anunciar o seu nome glorioso. E é gostoso, amados, quando essa palavra começa a arder no coração. Então eu tinha convicção que aquele homem chamado Jesus, que o chamou e disse, segue-me, tinha algo glorioso para as suas vidas. Eles deixaram as redes, deixou o pai, deixou a mãe, e deixou tudo, e seguiu, porque era uma missão diferente agora. Agora é uma missão de seguir o Mestre. E eu acredito que o Senhor tem uma missão para a sua vida daqui para frente. Ah, é só você começar a meditar. Às vezes aquela pergunta que você tem feito na sua casa para si mesmo, às vezes aquela pergunta até sem resposta, questionamento entre marido e mulher, questionamento em tantas religiões, mas nós estamos falando de Jesus aqui nesta noite. Aqui nós falamos que Jesus é a salvação, que Jesus é o caminho, aleluia. Então Jesus é o caminho. A primeira leitura aqui nessa noite, o irmão Marcos leu, ali João 14, onde Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E para quem Jesus falava isso? Será que Jesus falava o que Ele pensava? Quando Jesus falava, é porque havia alguma pergunta. Alguém questionava. E alguém ali estava questionando, mas nós não sabemos o caminho, nós não sabemos nem quem Ele é direito, né? Qual o caminho da verdade? E Jesus disse, eu sou o caminho, aleluia.
E essa palavra, ela continua falando a cada dia. Jesus continua falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cada dia o Senhor vem falando. Parece tão simples, não é? É tão simples, mas é dessa maneira que o Senhor fala com os seus. O Senhor fala numa simplicidade que o povo entende, que o povo começa a entender. E eu creio que isso, irmãos, cada um pode entender. Ah, mas então só Jesus é o caminho? Sim, é o que a palavra de Deus tem nos instruído, tem nos ensinado. Só Ele é o caminho. Então tem tantos caminhos da gente, mas o caminho que leva à vida eterna, né? Então aquele caminho que você estava andando até hoje, aquele caminho que você estava indo, é aquilo que o irmão Mateus cantou. Jesus vai aparecer, é neste caminho que você estava. E é dessa maneira que Jesus vai falar com você. É dessa forma. Mas diz aqui a palavra, para nós completar, o versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Fala o quê? Como entraste aqui desapreparado? Então o que ele estava referindo ali, o rei, segundo a parábola que nos conta, que às vezes não basta, nós estamos em quatro paredes, dentro de um templo, nós estamos protegidos. Não é assim. Nós temos que estar reunidos, junto com o povo de Deus, mas com as nossas vestes espirituais. Nós temos que estar vestidos da palavra, vestido da palavra do Senhor. Nós não podemos encontrar-se nu na presença de Deus, desapreparado. Como entraste aqui? Então o Senhor requer de cada um de nós uma preparação. E disse então o rei aos servos: amarrai os pés e mão e lançai, levai-o e lançai nas trevas exterior. E ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque muitos o Senhor chama. Ele tem o privilégio de ser chamado, mas ele não fez por onde, não deu ouvido, e ele não vai ser escolhido. Então nós temos que pregar que o nosso Deus é maravilhoso, é um Deus bondoso, mas não como o povo está pregando, um Deus que enriquece a pessoa. E se a pessoa ficar rico demais, ele nem quer morrer mais. Por quê? Eu já tenho tantas propriedades, eu já tenho fazenda, eu vou morrer agora. Por quê, Senhor? Deixa eu aqui. Não é assim? Então o Senhor dá o sustento. E também não é pecado se a pessoa possui alguma coisa. Se Deus deu capacidade, Deus abençoou, abriu as portas, também não é pecado. Só nós não podemos deixar se levar por essas coisas. Nós temos que estar apercebido a cada dia e a cada momento. Então nós temos que falar que o nosso Deus é maravilhoso, é bondoso, Ele sustenta a cada um, mas que também há um fogo eterno. O céu é eterno, a salvação é eterna, mas também há um fogo eterno. Então se nós não falar nisso, o povo não tem medo. Ah, para que eu vou obedecer? Por que eu vou preparar minhas vestimentas? Por que eu vou estar bem trajado, né? Espiritualmente? É tudo igual, o Senhor ama todo, Ele vai salvar, Ele não vai deixar que ninguém se perca. Engano. Então o Senhor requer do seu povo uma santificação, a obediência da sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Então é dessa forma, então nós temos que saber que tem o céu, lugar de gozo, onde o Senhor comprou a sua igreja, e a igreja marcha para isso. Então é glorioso a gente fazer parte desta igreja, deste povo que está marchando para a glória. Sabe por quê, amados? Porque Deus tem a promessa de salvar a sua igreja. Aleluia. E essa promessa Ele vai cumprir. E Ele vai buscar o seu povo. Mas também a sua palavra alerta que aqueles que não der ouvido será lançado no lago de fogo. E ainda diz que ali o fogo não se apaga e o bicho não morre. Ah, mas será que lá depois eu não posso sair de lá? A Bíblia diz que não. Então, olhando a parábola ali de Lázaro, né? Do pobre, mendigo e do rico, né? Que
que vivia a sua vida esplendidamente, sem importar com a palavra de Deus, até desprezando a Lázaro. Mas Lázaro temia a Deus. E a palavra diz que Lázaro foi levado ao seio de Abraão. Não diz que ele morreu, diz que ele foi levado. E o rico foi lançado no Hades. E de lá, ele viu Lázaro no seio de Abraão, né? Pai Abraão é referente ao nosso Deus. Ele disse: pai Abraão, manda Lázaro que molhe o seu dedo na água e venha refrescar a minha língua, que eu estou nessa chama. Pai Abraão disse: não, os daqui é um grande abismo, nem o daqui passa para lá, e nem os de lá passa para cá. Então manda Lázaro ir lá na terra, falar para os meus irmãos, para que não venham nesse lugar de tormento. Pai Abraão disse: lá tem Moisés e os profetas. Se não ouvir os Moisés e os profetas, nem tampouco vão crer que os mortos ressuscitam. Não é? Então, está aí, muitos Moisés e muitos profetas, falando desta palavra gloriosa. Espero que cada um entenda da maneira que o Senhor falou com a sua vida. E se você sentiu que o Senhor falou no seu coração, que você é convidado, eu tenho certeza que você é um convidado, né? Então se manifesta na presença de Deus e vamos lutar e vamos ganhar outros para o reino do nosso Deus. E que o Senhor Jesus abençoe a cada um, em nome do Senhor.